Saudações, saudações, bom dia. Mais dicas. Agora é além da literatura. Vamos falar de música. Interessante como é que música, a questão do gosto musical, né? É uma coisa que muda com a época. Então tem aquela época que a gente ouve um som mais agitado, outra época um som mais calmo. E eu lembro que do vizinho que ficava ouvindo rádio o dia todo, lá nos anos 80, e tinha aquele monte de banda que eu nem sabia o que era, né? Então o pessoal tocava lá o dia inteiro. E aí foi crescendo, para descobrir aquelas bandas lá, o que é o Lou Reed, o David Bowie, os Beatles, os Rolling Stones, o Led Zeppelin, o Queen, o Rush, né? Então a gente foi crescendo. E é uma época que também tocava muita música clássica na rádio, né? Da Guarani FM, que na hora do almoço tinha lá Mozart, Beethoven, né? Então a música vai mudando e tem essas fases, né? O pessoal ouve muito música clássica, depois ouve mais blues, jazz que influenciou o rock progressivo, e começamos a ouvir rock progressivo, basicamente o Pink Floyd, o Yes, e o Genesis, Emerson, Lake and Palmer, e até que surgiu a época, né, que do ápice do progressivo no final dos anos 70, e primeira dica, do Alan Parsons Project, que o Alan Parsons ele foi o engenheiro do som lá do Dark Side of the Moon, etc. Nem precisa falar de Pink Floyd, todo mundo já conhece Pink Floyd. E aqui o interessante desse álbum, pela preciosidade sonora, também é as letras, que são basicamente releituras dos contos de fantasia e horror do Edgar Allan Poe, né? Então aqui tem as narrações também do Orson Welles, que é o famoso pelo Cidadão Kane, Citizen Kane. E aqui é aquela bem atmosfera para você fazer altas narrações, igual eu fiz do Corvo, que é uma tradução que eu fiz do Edgar Allan Poe, The Raven, né? E aí, dica de rock progressivo final dos anos 70. Mas aí, depois dessa fase dos anos 70, dos anos 80, o punk, o pós-punk, então basicamente o que rolava na rádio e nos eventos era basicamente The Cure, Smiths, Echo and the Bunnymen, The Mission, Sisters of Mercy, né? Então basicamente tocava esse lado do gothic rock, o pós-punk, mas também tinha bandas alternativas, inclusive alternativas ao pós-punk, ao gótico, ao rad rock, né? Do Queen, do Kiss, Van Halen, né? Van Halen, que era o R.E.M. R.E.M. Nesse CD tem a participação da Patti Smith, né, que é um grande poeta e sim, altas influências de Beat Generation, que é Ebo the Letter, né? E aqui tem o Rosemary Lynch também, que é o clássico do R.E.M., que é a primeira música que eu ouvi do R.E.M., né? E essa aqui é Man of the Moon, que é uma coletânea. Muito bem, só que nessa época do R.E.M., o que fazia sucesso era o grunge, né? E obviamente duas bandas que são as que eu ouço até hoje, que é Alice in Chains e Pearl Jam. Alice in Chains, Pearl Jam. Aqui o clássico, né? O Unplugged, o acústico de 96, antes da morte do Lennon Stanley, em 98. O Alice in Chains hoje tem outra formação, com outro vocalista, outro guitarrista, né? Mas esse aqui é a clássica, a formação clássica. Aqui a banda Pearl Jam, que ainda está ativa, né? Depois acabou o Soundgarden, né? Teve aquela releitura do Auto Day, acabou também. Várias bandas acabaram, né? Assim, acabou. Tanta banda que. Screaming Trees, o vocalista do Screaming Trees também morreu recentemente. E. Que é o. Esqueci o nome dele aqui, eu vou colocar na descrição. Mas o Pearl Jam, esse aqui em Santiago. Também um clássico, já veio em BH e tal. O que mais nós temos aqui? Muito bem, nessa transição dos anos 90 para os 2000, quem dava o tom era Radiohead. Então dá um tom do Radiohead. Isso aqui ainda é quem comprava o CDzinho, né? Esse aqui tem o melhor dessa fase. Eu tinha um aqui computer, mas já foi, né? Já foi. E aqui essa coletânea do encarte interessante, né? Bandas aqui, ó. Não tem as letras, mas tem as. E o Radiohead é essa banda que vive mudando, né? Vive mudando. E esse lance do Radiohead ter implodido o rock de dentro para fora, né? Começou o rock and roll ali, junto com The Verve, com Oasis, né?
do Travis, o Coldplay, né? Coldplay até hoje fazendo sucesso, mas aí veio o pós-rock do Mogwai, ou Mogwai, pessoal da Scotland, né? Da Escócia, tem esse 2001 e 2008, que é aquele som, sim, muito trabalhado, mas muitas vezes não tem vocal, é só um instrumental, algo meio progressivo, né? Tem um pouco de progressivo em músicas que é só instrumento, então parece progressivo. Mas é diferente do progressivo, né? É um neoprog, né? Neoprog. Que o neoprog mesmo, neoprog são essas novas bandas dos anos 90, né? Que renovaram a partir do Marillion, que vieram dos anos 80, né? Mas são bandas dos anos final dos anos 90, Porcupine Tree, né? O Porcupine Tree, o Flower Kings, Spokes Bird, são bandas que recriaram, né, o prog, que até hoje tem, né, o Transatlantic também brinca. Então, mas o Mogwai é basicamente aquela atmosfera, né, criação atmosférica. Tem várias bandas hoje, Tortoise, o Mono, são bandas que trabalham Explosive in the Sky, né? Então aqui acho que é essa aqui que tem. Nessa aqui, ó, que tem o The Revenge é cantado em língua galesa, né? Gaélico, a língua lá da Escócia. Aqui, trabalho artístico, né? Tá, um trabalho artístico. Muito bem, 2010. Esses aqui são de 2001, 2008. 2010. Em 2010, eu considero a melhor música, o melhor álbum de 2010, que é o The National, né? The National, tem os dois irmãos gêmeos aqui. E o pessoal que clássicos, né? Esse aqui é clássico, incansável, que é o High Violet 2010. Muito bem, depois dessa época, da High Violet tem o Blood Buzz Ohio, Conversation, 16, England, né? Terrible Love. Mas depois dessa época nem mais. Não é só quem é colecionador vai guardar CDs, né? Vai guardar os CDs em casa. Então hoje em dia vou colocar na descrição as bandas, que são as bandas Stone Rock, Post-Rock, que são essas bandas que se encontram na internet, né? São bandas que você encontra, tem um Bandcamp, né? Bandcamp, você tem o YouTube, então você não precisa comprar mais CD é só se quiser colecionar, né? Tiver espaço na casa para colecionar CD. Mas tem muitas dessas bandas depois dessa época do post-rock, tem o post-metal, né? E tem o metal progressivo, inclusive bandas que são pesadas, que estão adotando mais progressivo, por exemplo, o Opeth é uma banda bem dash, agora é progressivo. Mastodon, uma banda meio trash, meio groove, progressivo. Gojira é um trash técnico e progressivo. Tem o Tool é aquele negócio assim inclassificável, que é meio progressivo, é meio sonoro, é meio improvisação sonora, coisa meio claustrofóbico, né? Que influenciou, por exemplo, os suecos do Soen não seria possível sem aquela trilha que foi aberta pelo Tool, né? E bandas hoje que trabalham essa questão sonora né? Fechada e improvisada ao mesmo tempo, né? Dá um tom meio claustrofóbico se você ouvir, mas é muito trabalhado instrumentalmente, que é, por exemplo, Sigur Rós, Solstafir, Alceste, que é uma banda francesa muito boa, a Ambra, que é a banda belga. Aqui no Brasil tem o Labirinto, tem os alemães do Color Race e mais Sleeping Karma, fora, né, as bandas Stoner. Tem uma banda do filho do filho de John Lennon, que é o Sean Lennon, que é a Claypool Lennon Delirium, tá aqui na lista também, que é uma banda que inclusive começa a fazer cover do Pink Floyd, meio progressivo, mas está na descrição também. Eu vou colocar aí essa banda junto com o baixista Claypool, né? Claypool, então, eu não lembro agora o nome da banda, mas ele tem uma banda e ele convidou lá mas é uma coisa bem psicodélica, né? O neopsicodélico, igual quem mais trabalha no neopsicodélico, o Olden Chips. O Olden Chips deixou na descrição também. O Olden Chips é uma banda americana, que é uma linha mais o Jefferson Airplane de carreira, assim, né? Grateful Dead, então é a linha mais psicodélica. Então, ou seja, dicas de bandas são essas que eu vou deixar na descrição. E os CDs, basicamente, que ainda sobraram da coleção, que era muito maior, mas CD hoje em dia nem compra mais, né? Obrigado pela atenção e compartilhem.